E fala, devs, tudo bem com vocês? Essa é a nossa quinta aula do curso de Streamlit do básico ao avançado e nós veremos como montar gráficos para o nosso site. Nós já vimos isso na aula 3, só que com a biblioteca do Streamlit por padrão. O que veremos agora é a utilização de bibliotecas feitas para gerar gráficos que deixarão eles mais bonitos, com uma estética melhor e conseguirão mostrar os seus dados de modo bem mais elegante, simples e prático. Então, sem mais delongas, bora para a aula! Então, pessoal, para começar nossa aula, como por padrão no PyCharm aqui, vamos na aulas Streamlit, nosso diretório padrão, diretório raiz. Em botão direito New Directory e aqui aula 05. E aqui dentro da aula 05, botão direito New Python File, aula 05. E lembrando, pessoal, que o código da aula de hoje na descrição aqui do vídeo e a playlist das aulas de Streamlit do básico ao avançado na descrição do vídeo e no card em cima também. Então, para começar, nós temos que importar algumas bibliotecas. Então, a biblioteca padrão Streamlit, a biblioteca Pandas e NumPy para gerar os nossos dados e criar o nosso data frame para a gente poder trabalhar com dados fictícios, e as bibliotecas que serão as responsáveis por gerar os gráficos. Então, vamos aqui importar as bibliotecas. Então, import NumPy, import NumPy snp, import pandas, pandas spd. A primeira biblioteca de gráfico é a Altair, então import Altair s out. Vamos importar aqui o Streamlit como st, import plotly.express.px e import matplotlib.pyplot.splt. Veja que aqui para a biblioteca plotly e matplotlib elas estão em vermelho, porque isso está indicando, o PyCharm está dizendo que essas bibliotecas elas não estão nesse projeto, então nós temos que baixar. A biblioteca gráfica que vem como padrão no Streamlit é a Altair. Então, para baixar isso daqui é simples. Vamos às 4 barrinhas aqui em cima. Clicamos em File, Settings. Aqui em Python Interpreter, já está aberto aqui. Então vai estar desse modo aqui. Então, clicando aqui no Project, Python Interpreter, sinal de mais aqui. E aqui nós escrevemos matplotlib. Então, é essa daqui, selecionamos Install Package, podemos apagar e escrever plotly, clicamos nessa daqui, Install Package, podemos dar um close aqui, ok, e aqui tem a barrinha indicando que está instalando as bibliotecas, né? Então quando terminar de instalar a gente volta e continuamos com o código. E voltamos, pessoal, as bibliotecas do Plotly, do Matplotlib já estão instaladas, então a gente já consegue começar a trabalhar com o nosso código aqui. Então vamos para o padrão, colocar o título da nossa página, né, para a gente saber do que se trata. Então, título da página. Então aqui st.title, visualização de dados avançada. Então, para a gente ver se está tudo certo com o nosso site aqui, podemos abrir o nosso terminal, ir até a nossa pasta aula 5, onde está o nosso código, então cd aula 05, e aqui a gente chama o comando streamlit run aula 05. Então, feito isso, ele vai gerar o site aqui e o seu computador ele é um próprio servidor para poder hostear o site, né? Então, tudo aqui certinho, esperar ele carregar, fazer tudo corretamente. E o site carregou normal, ele pode demorar um pouco dependendo da sua conexão também e dependendo do que você tem dentro do site, né? Mas deu tudo certinho aqui, a gente pode minimizar, a gente vai adicionando os dados e vendo como que eles são mostrados no nosso site. Então agora vamos criar dados aleatórios aqui, só para a gente poder montar os gráficos e deixar tudo certinho. Então, dados de exemplo. Aqui, claro, você pode usar um conjunto de dados que já tem, então um arquivo CSV, um arquivo Excel, você já pode abrir ele com pandas também e gerar aqui, você pode ver esses seus dados, né? Fazer o upload dele no site, a gente já teve uma aula sobre isso. E mostrar os gráficos a partir disso. A ideia é a mesma. Então aqui vamos criar a nossa tabela df, então pd.dataframe. Então aqui dentro nós vamos colocar um dicionário aqui. Então a chave, uma coluna será uma data, então pd.data
to datetime. Então aqui eu vou passar uma data aleatória, né? Então aqui dentro vai ser pd.dateRange start. Então é quando que começa, né, essa data. Então, por exemplo, 2025-01/01, nesse formato aqui, que é o formato padrão para as datas, pro Pandas conseguir entender. E que o períodos são quantos dias, então? Então eu quero 100 períodos, eu quero que faça do dia 1º de janeiro de 2025 até 100 dias para frente, que vai dar ali em março, abril mais ou menos. Agora nós temos outras colunas, que é a coluna valor A. Então vai ser os números aleatórios, então np random.rand 100. Então se fará números aleatórios de 0 a 100. E aqui o CumSum, que é a soma cumulativa. Então eu vou somar tudo que tem dentro dessa lista aqui, que esse np random rand, ele gera uma lista, então eu quero somar todos os valores para poder fazer os meus dados aqui, fazer uma soma cumulativa. E aqui o valor B é np.random.rand com 100 dados também, CumSum mais 10. Então soma mais 10 para não ficar algo muito repetitivo, assim. Você coloca um pouquinho desse erro, por assim dizer, só para poder deixar o gráfico como se fosse mais natural e também ver as linhas, essas coisas trabalhando tudo certinho dentro dos nossos gráficos. E o primeiro tipo de gráfico que nós veremos é o Matplotlib. Ele é um tipo de gráfico muito utilizado para análise de dados. Então, se vocês forem estudar análise de dados, o primeiro tópico de gráficos é com o Matplotlib, porque ele é bem simples de utilizar, ele é intuitivo e também já vem instalado no Google Colaboratory e no Jupyter Notebook. E o bacana, assim, que ele é bem versátil. Você consegue carregar fotos também, editar as fotos. Você edita as fotos e vê como fica essa foto. Então, você consegue trabalhar com fotos também, gerar vários tipos de gráficos em 3 dimensões também. Essas são as vantagens. Só que a única desvantagem é que ele não é interativo, então você não consegue passar o mouse em cima, porque o Matplotlib ele gera uma imagem estática, então você não consegue passar o mouse para ver as posições de certos pontos no gráfico, você não tem essa possibilidade. Mas ele é muito versátil. Então vamos começar aqui com o Matplotlib. Então aqui vamos colocar o nosso cabeçalho aqui só para fazer a separação dos tópicos no site. Matplotlib fig e ax, aqui plt.subplots. Então nós estamos criando agora a nossa figura e o que nós vamos colocar dentro dessa figura. Então a figura é o que será mostrada no site e o ax são os componentes desse gráfico, né? Então a gente vai colocar dois valores dentro do gráfico, que são os valores da coluna A e da coluna B no gráfico, então tem que ser dessa forma. Caso contrário, você geraria dois gráficos separados. Então assim você consegue juntar duas informações em um único gráfico, elas representam a mesma coisa, né? Então elas têm no eixo X, elas compartilham o eixo X, né? Por assim dizer. Então ax.plot, a função plot, ela vai gerar um gráfico de linha para a gente poder analisar então crescimento, decaimento, essas coisas. Então ax.plot, nós temos aqui df data, então nós temos que passar as colunas. Então a primeira é a coluna no eixo X, df valor A é a coluna que vai no eixo Y ali, e aqui a label é o valor A. Então qual que é a legenda do meu gráfico? Então como eu vou ter dois valores no meu gráfico, então eu tenho que dizer pela cor qual que é. Então ele automaticamente coloca essas cores, eu tenho que indicar. Então a linha roxa é do A, a linha vermelha é do B. Então eu tenho que saber para ficar fácil, que é a legenda do nosso título, a legenda do nosso gráfico. Então ax.plot, nós temos aqui df data no eixo X, df valor B, e aqui na label nós temos o valor B. Agora nós temos que passar um título para o gráfico. Não é obrigatório, mas é bom colocar um título, porque quem for ver o seu gráfico você montar, ele tem que saber do que se trata, né? Então o título ele diz muito sobre o gráfico. Set title, e aqui nós passamos qual que é o título dele. Então série temporal Matplotlib. Então aqui nós passamos ax.legend, então para colocar a legenda do nosso gráfico, a gente saber qual que é a linha do A e qual que é a linha do B. E aqui nós passamos por strinit st.pyplot,
a nossa figura, que vai estar o AX, que são os nossos gráficos, dentro de uma única figura. Então, vindo aqui no site e recarregando a página, nós temos aqui as duas linhas. Então, em azul é a linha da coluna A, em laranja a linha da coluna B, e aqui a gente mostra esses dados. Se a gente recarregar a página aqui, né, ele vai dar um outro tipo de gráfico, que toda vez que recarrega a página, ele reexecuta o script, então ele vai reexecutar os valores aleatórios. Então nós temos aqui o Matplotlib, aqui no cantinho a gente pode fazer em full screen, ver a tela, botão direito, abrir imagem, nova guia. Então daqui você pode dar um zoom, salvar essa imagem também em PNG, sem nenhum problema. E ele é basicão, ele é uma foto aqui, sem muito a adicionar também. O próximo tipo de gráfico nós veremos é o Plotly. E o bacana do Plotly é que ele é totalmente interativo. Você passa o mouse, você consegue ver aquela posição XY ali dentro. Você tem mais dados na mesma imagem de gráfico. Então, por exemplo, o valor A e o valor B. Você consegue ver pela legenda, passando o mouse, qual que é do valor A, qual que é do valor B. Então, ele é muito bacana para você trabalhar com dados que você precisa ver certinho a posição e também ficar mais interativo. Você pode dar zoom, tirar zoom, mexer de um lado, mexer do outro, é bem bacana. Então, o Plotly, ele é bem simples também para poder chamar. Então, st.header Plotly. Então, a gente tem que criar uma figura. Então, fig Plotly. Nós temos aqui px.line, que eu estou trabalhando com linhas, e aqui dentro nós temos que passar algumas informações. Então, por exemplo, o parâmetro data frame, nós temos que passar qual que é o data frame, qual é o nosso conjunto de dados. Então, é no df. Agora nós temos que passar o que vai no eixo y, no eixo x. Então, o que vai no eixo x são as datas. Então, x, e aqui a gente passa o nome da coluna data. No y nós vamos passar duas colunas. Nós estamos trabalhando com duas colunas. Se fosse só uma, passaria uma. Então, como são duas, tem que passar uma lista, que é a coluna do valor A e valor B. Então, sempre lembrando que o nome das colunas é importante. Se você colocar o nome das colunas errado, o Plotly vai retornar um erro dizendo que a coluna não existe. E aqui dentro nós passamos um title, que é o título. Então, série temporal Plotly. E agora nós passamos por string it, mostrar o gráfico do Plotly. Então, Plotly chart, e que nós passamos a figura do Plotly. Então, feito isso, podemos recarregar aqui o nosso site. Então, vai gerar o nosso do Matplotlib e aqui do Plotly também. Então, veja que se eu passando o mouse aqui, veja ali, ó, tá ali variable valor B, então da coluna valor B, a data 28 de janeiro de 2025 e o valor 24.98. Se eu vier aqui no A, também vai dar a mesma coisa. Então, o bacana aqui do Plotly que você pode fazer, por exemplo, sim, eu clico duas vezes e arrasto o mouse aqui e ele pega um setor, ou um quadrado, ou na horizontal, ou na vertical. Então, se eu pegar aqui esse pedaço, eu consigo ter acesso a esse pedacinho. Agora eu quero ver só esse pedaço aqui, então ele me mostra só esse pedaço. Então você também pode dar um full screen nele, fica melhor. Você pode trabalhar do mesmo jeito aqui, sem nenhum problema. Então ele é bem versátil por conta disso. E se você clicar aqui nas legendas, você pode omitir aquele dado para você poder analisar só um tipo. Então eu tenho 5 linhas no meu gráfico, então eu posso omitir essas linhas, algumas delas, para poder trabalhar somente com uma ou com poucas também. Então o Plotly é bem bacana por conta disso. E o último tipo de gráfico que veremos hoje aqui na nossa aula é o Altair. Ele por padrão já é usado quando você chama para gerar um gráfico diretamente com o StreamNet, é o Altair. Dos três é o mais complicado de você montar o gráfico, é muito comando para você gerar, então acaba ficando um pouco confuso, ele não é tão amigável assim, ele não é tão fácil a curva de aprendizado do Altair para você montar, mas gera os gráficos da mesma forma que o Plotly e o Matplotlib, só que o Altair ele não tem, ele também é interativo, só que não tem tanta interatividade quanto o Plotly. Então vamos aqui gerar com o Altair. Então, st.header Altair. Então aqui vamos criar a nossa figura Altair. Então é alt.chart. Aqui dentro do chart nós passamos qual é o nosso conjunto de dados. Então é o nosso df ponto markline. Então vamos criar um gráfico de linha encode, e aqui dentro nós passamos o que vai dentro do gráfico. Então o que vai no eixo x, o que vai no eixo y,
qual que é o título, então tudo isso. Então, encode aqui dentro. Então, o que vai no eixo X é a nossa coluna data. O que vai no nossa coluna Y temos que passar por uma função. Então, out.y, e aqui dentro passamos agora a nossa coluna. Então, valor A, e aqui o título valor A. Tooltip. Então aqui é o que será colocado no nosso gráfico, né? As legendas. Então, data, se não me engano, acho que são as legendas dos gráficos. Valor A. E aqui depois para escrevemos properties, se tiver escrito errado, e aqui nós passamos o título, série temporal Altair, valor A. Então, feito isso, eu acho que já está certo. Então aqui nós podemos chamar agora pelo stringit Altair chart, e aqui nós passamos fig Altair. Então, se tiver escrito tudo certo aqui, é para gerar o gráfico aqui do Altair. Então gerou. Veja a diferença, o Plotly, e tanto Plotly quanto o Matplotlib, nós podemos colocar os dois valores ao mesmo tempo. No Altair fica um pouco mais complicado de fazer isso, colocar os dois gráficos, os dois tipos de gráficos juntos. E pela lexicografia dele, é um pouco bem complicado você montar, não é muito intuitiva a montagem do gráfico pelo Altair. Então, desses três, quero usar para mostrar somente imagem, algo estático, Matplotlib. Quer que seja algo mais refinado, que seja mais interativo para o usuário, Plotly. Então aqui veja que no Altair a gente também consegue passar o mouse, mas é difícil você conseguir achar que a posição. Talvez se eu aumentar aqui a tela dê para fazer alguma coisa. Então fica bem complicado, você não consegue trabalhar direito com ele aqui. Se vocês forem ver, fica piscandinho, então é um pouco mais chatinho de mexer com o Altair, mas não é nada complicado. E a aula de hoje vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham entendido como utilizar essas três bibliotecas para a geração de gráficos, cada uma com suas vantagens e desvantagens também. E utilizando essas bibliotecas, vocês deixam os seus gráficos de dados muito mais atrativos, elegantes e mais profissionais, por assim dizer, para você entregar esses dados para quem te pediu, para alguma empresa, ou mesmo para fazer algum projeto seu. E lembrando, pessoal, o código da aula na descrição do vídeo, e também a playlist do curso de Streamlit do básico ao avançado na descrição do vídeo, e no card aqui em cima. Qualquer dúvida que a gente tenha resolvido nas aulas, só correr lá para vocês tirarem essa dúvida. E no mais, a aula vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, fiquem com Deus e fui!